gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana e hoje continuamos nossa jornada juntos. Hoje nós vamos ouvir 1 Samuel capítulo 19 e 2 salmos. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 19. Jonatas intercede por Davi. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo, fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo o Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. Saul procura de novo matar Davi. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Porém Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com um tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Saul e seus mensageiros profetizam. Assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande, na cidade de Seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá.
Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Salmo 11. Deus é forte refúgio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma: fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para, às escondidas, dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Salmo 59. Súplica por libertação. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe vigiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças, em seus lábios há espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre a proteção de Deus em meio à perseguição e os momentos difíceis. 1 Samuel 19, Salmo 11 e Salmo 59 nos mostram como Davi enfrentou a fúria de Saul e, ao mesmo tempo, depositou sua confiança total no Senhor. Com esses 3 capítulos, aprenderemos sobre a proteção divina
E mesmo em tempos de adversidade, podemos clamar a Deus, que é o nosso refúgio. 1 Samuel capítulo 19 descreve um período de perseguição intensa na vida de Davi. O rei Saul, tomado pelo ciúme e pela raiva, tenta matar Davi várias vezes. No entanto, Deus providenciou meios para salvar Davi, seja através de seu amigo Jonatas ou de sua esposa Mical. Nesse capítulo vemos como a mão de Deus estava sobre Davi, protegendo dos seus inimigos. Esse capítulo nos ensina que, mesmo em meio à perseguição e à injustiça, Deus é nosso escudo e nossa proteção. Quando enfrentamos adversidades e sentimos que estamos sendo atacados, podemos confiar que Deus está nos guardando e guiando, assim como fez com Davi. Salmo 11 é uma oração de confiança escrita por Davi, que reflete sua fé no Senhor como seu refúgio, mesmo quando os ímpios parecem prevalecer. Davi pergunta: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode o justo fazer? Mas ele responde com confiança que o Senhor está no seu santo templo, observando tudo o que acontece. Esse salmo nos ensina que, quando os tempos são incertos e a maldade parece prevalecer, devemos nos lembrar que Deus está no controle. Ele vê todas as coisas e trará justiça no seu tempo. Nossa confiança deve estar firmada no Senhor, que é o justo juiz. Salmo 59 é um salmo de súplica e confiança que Davi escreveu quando Saul enviou homens para vigiar sua casa e matá-lo. Nesse salmo, Davi clama por livramento, pedindo a Deus que o defenda dos seus inimigos. No entanto, mesmo em meio à perseguição, Davi expressa sua confiança inabalável em Deus, dizendo: mas eu cantarei a tua força, de manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido o meu alto refúgio e proteção no dia da angústia. Esse salmo nos ensina que, mesmo em tempos de angústia, podemos louvar a Deus, pois Ele é a nossa fortaleza e nosso protetor. A confiança de Davi em Deus era maior do que o medo de seus inimigos. Refletindo sobre esses textos, aprendemos sobre a proteção de Deus em meio à perseguição e o poder da confiança nele. 1 Samuel 19 nos ensina que Deus é nosso escudo em tempos de perigo, sempre agindo para nos proteger. Salmo 11 nos lembra que, mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus está no controle e vê tudo o que acontece, trazendo justiça. E Salmo 59 nos mostra que, mesmo em meio ao medo e à perseguição, podemos confiar e louvar a Deus, que é a nossa fortaleza e proteção. Que possamos sempre lembrar que Deus está conosco em cada batalha e nos protege de cada situação. Que a nossa confiança esteja nele, que é nosso refúgio em tempos de aflição. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar a palavra. Fiquem com Deus e até a próxima.